Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma e que ouvirá hoje o assessor jurídico da ABMES, Bruno Coimbra, falando principalmente sobre regulação da educação superior no Brasil. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Doutor Bruno Coimbra, muito grato pela sua presença conosco hoje aqui, tratando de um tema tão interessante como é a regulação da educação superior no Brasil. Eu sei que o senhor é muito ocupado, porque não só tem o seu escritório, tem outras atividades, outros afazeres, mas principalmente é o assessor jurídico da entidade mais importante, mais significativa do ensino superior brasileiro, que é a BMES. Então, a gente sabe que é difícil o senhor encontrar um tempo para encaixar aí na sua agenda para conversar conosco. Eu sempre começo, doutor Bruno, as nossas entrevistas pedindo que os nossos entrevistados falem um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória profissional. Por quê? Porque como o programa é voltado principalmente para acadêmicos, eles vão se espelhar no senhor. Pode ser que alguns deles decidam hoje, poxa, é isso que eu quero, é esse caminho que eu vou trilhar. Então, sirva de inspiração para os nossos alunos, doutor Bruno. Oi, Heraldo, boa tarde. Primeiro, lhe agradecer imensamente aí o convite. É uma felicidade aí falar para os alunos, né, os acadêmicos de direito. É uma fase, né, que a gente projeta muitas coisas para o futuro, né, o que fazer, né, onde focalizar o meu curso, a minha formação, para que eu quero fazer direito, né, para qual enfoque profissional. E também cumprimentar todo o pessoal do Selma, né, uma instituição associada da BMS, a qual a gente respeita bastante. Né, nós vamos falar aqui de regulação da educação superior, é uma instituição que tem um evidente compromisso, né, com a qualidade, com a oferta de ensino superior. Dizendo um pouco sobre a minha trajetória, Heraldo, eu costumo dizer que a gente faz muitas escolhas, né? A gente vai construindo a carreira da gente, principalmente a carreira acadêmica, e por óbvio que eu jamais conseguiria imaginar que hoje eu estaria, né, na condição de assessor jurídico da maior associação de mantenedoras de ensino superior. Então, já para dizer algo, né, para os estudantes, trabalho duro, né, trabalho todo dia, estudar, né, com afinco, a participar dos projetos, tudo isso é um plantio, né, que às vezes a gente não sabe exatamente o que vai colher na vida profissional, mas certamente, se tiver um comprometimento muito grande nessa etapa, a colheita certamente é muito positiva, como hoje é a minha. Eu posso dizer, e é algo que durante a minha trajetória acadêmica, durante a minha trajetória profissional, eu muito refleti sobre propósito, né, para que estamos? O que nós estamos fazendo aqui, a bem de que nós estamos fazendo aqui. Eu iniciei meus estudos, eu sou mineiro, né, de uma cidade muito pequena, uma cidade do interior de Minas, chamada Dores do Indaiá, uma cidade de 14 mil habitantes, e por conta da trajetória profissional da minha mãe, vim para Brasília. Eu já tinha essa vontade de fazer direito, sempre tive, e quando em Brasília vi que a projeção dessa carreira, né, e aí pensando na carreira específica de advogado, porque a gente bem sabe, né, que a vastidão do mundo profissional possível para o acadêmico de direito, ela é extraordinária, né? O que o acadêmico, o que o egresso do direito pode fazer ao final da sua vida acadêmica, e ao final da sua vida acadêmica da graduação, porque a gente se manter sempre atualizado, né, a educação ao longo da vida, né, a gente nunca pode parar de estudar. Isso tem que ficar muito claro também para os alunos. Não tem, né, não pode imaginar que peguei o meu diploma e tá feito o meu compromisso. Então, para dizer sobre a minha trajetória, então eu estudei aqui em Brasília, fiz minha pós-graduação aqui em Brasília e comecei no setor regulado, advogando na área de saúde suplementar. Primeiro eu advoguei para planos de saúde, estipulantes de plano de saúde, vou me permitir aqui não adentrar especificamente na matéria, porque assim como a regulação educacional, a regulação da atividade de saúde suplementar, ela também é complexíssima. E aí, por conta dessa trajetória, fui convidado
em 2011, né? Eu me formei em 2009, em 2011 fui convidado por um escritório que é muito atuante também na regulação da educação superior, bastante conhecido, que é a COVAC, Sociedade de Advogados. Fiquei na COVAC até 2016, quando lancei um voo solo, por assim dizer. Eu já, desde que estava desde 2011, vim atuando especificamente, exclusivamente na regulação de educação superior, só advogando para instituições de ensino superior em todas as vertentes. ProUni, FIES, questões da CAPES, INEP, avaliação, supervisão, questões judiciais, consumerista, toda a vida, né, que existe numa instituição de ensino, eu me dediquei profissionalmente a isso. Eu tive isso na faculdade? Jamais, jamais. Não tinha, não, até hoje, né, o direito educacional, eventualmente conectado ali como um ramo do direito, né, administrativo, com enfoque até constitucional, isso não é comum nas cadeiras das instituições de ensino superior. E aí, a partir do momento em que, em 2016, mais propriamente, né, eu fundei o meu escritório e assumi a assessoria jurídica da ABMS, aí então eu focalizei, por assim dizer, ainda mais essa atuação. E voltando ao propósito, que eu acho que é uma reflexão muito boa que eu gostaria de enfatizar aqui, é sempre o aluno pensar nesse propósito. E não pensar nele de forma estanque, né? Pensar nele de forma não existe um final para esse propósito. A gente pode mudar ao longo da vida, pode ter diversos propósitos. E hoje, né, eu posso dizer que realizo, né, o meu trabalho no âmbito da educação, que me traz imensa felicidade, com a minha base jurídica, né, de formação jurídica e ensino jurídico, e especificamente para instituições de ensino superior. Isso me dá uma felicidade muito grande e assim, uma tranquilidade de dizer que na minha profissão, na condição de assessor jurídico e de advogado de diversas instituições, eu estou muito confortável com esse meu propósito. Qual é? De ajudar, né, de contribuir para a alavancagem, né, da discussão da educação, principalmente da educação superior, e, de certo modo, né, levando essas reflexões para que isso seja mais permanente na nossa sociedade, mais permanente no Congresso Nacional, que a gente atua, a ABMS aqui, capitaneada pelo Fórum das Entidades, nós atuamos fortemente no Congresso Nacional. Tudo isso é uma síntese, né, da minha atuação aqui na ABMS, no escritório, para as instituições de ensino superior. Muito legal. Então, doutor Bruno, em síntese, ele está dizendo que a advocacia não só é uma atividade interessante, mas inclusive nesse nicho do direito educacional. Doutor Bruno, vamos então entrar no tema de hoje, que é principalmente regulação da educação superior no Brasil. O senhor podia explicar para os nossos alunos, para os nossos teleouvintes, o que seria exatamente a regulação da educação superior no Brasil, como é que ela funciona, a grosso modo, claro, porque é um tema, como o senhor já antecipou, muito complexo, demoraria, acho que, horas, talvez, para explicar tudo. Mas, a grosso modo, o que seria? E eu já aproveito para lhe dizer que, inclusive, eu tenho o privilégio de ser avaliador do MEC, então eu faço parte, efetivamente, desse processo. Mas eu sei o que é. Os nossos alunos provavelmente não sabem. Perfeito, Heraldo. Só você sabe, então, o que é logística, né, de integrar o BASES, né, que é o Banco de Avaliadores do INEP, que é só uma gota, né? Não, o BASES eu acho que eu não posso dizer que é uma gota, não. É uma parte absolutamente relevante e sensível do sistema de avaliação. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o BASES, mas logo em seguida. Sobre a regulação da educação superior, Heraldo, até naquela linha que eu vim comentando, né, de que não seria talvez propriamente um ramo tão estanque do direito, a regulação da educação superior ela tem diversas faces, por assim dizer. Ela decorre da Constituição, nós temos ali principalmente artigo 206, 209 da Constituição, que é o seguinte: a educação privada, né, ou particular, eu vou me permitir aqui não adentrar especificamente em alguns dos conceitos, mas, enfim, a educação não pública no Brasil hoje ela é algo relativamente bastante recente, né? Nós temos a tradição das instituições confessionais, as católicas, né, as instituições mantidas por organizações religiosas e também, né, agora ainda mais recente, instituições com finalidade lucrativa, e essa é a lógica. E é uma lógica que responde por quase 90% da oferta de educação superior no Brasil.
Então, são números muito importantes que diz sobre a nossa responsabilidade, a nossa, que eu digo, as mantenedoras de ensino superior privadas. Então, a regulação, ela é uma base constitucional absolutamente clara, até porque a educação, né, por assim dizer, como sociedade, ela é algo essencial da nossa sociedade. Eu me permito dizer que é o mais importante, sem dúvida alguma, para uma nação que se pretende desenvolvida, evoluída, né, para que a gente consiga mitigar as nossas agruras. Então, tem uma base constitucional, ela tem uma repercussão muito próxima do direito administrativo, ela tangencia em absoluto o direito administrativo. Então, aquele aluno, aquele estudante aí que gosta de direito administrativo, que gosta de direito educacional, o ramo do direito educacional pode ser um ramo que vá lhe agradar, que ele vai possivelmente encontrar uma interface, né, que profissionalmente lhe seja interessante. É algo muito incipiente, né, são pouquíssimos escritórios hoje no Brasil que atuam especificamente com direito educacional. Então, o direito educacional regulatório, ele tá conectado na Constituição, tem uma base legal ali, se eu for destacar apenas duas leis, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB, e também a Lei dos Sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Sistema Federal de Ensino. Sistema federal que não é o sistema público, é o sistema federal, porque compete ao Ministério da Educação, ao INEP, né, que você bem sabe, por ser avaliador, né, a designação de avaliadores que vão, né, nas instituições avaliar em loco quais são as condições de oferta. Tudo isso é feito com uma base muito sólida e muito vasta de regulamentos previstos em portarias. Então, a partir da Constituição, algumas leis esparsas. Hoje nós temos dois decretos principais, o 9235 e o 9057, que regulamenta as leis de regência, né? E aí o resto todo você vai saber disso por ser avaliador, e todo o resto em portarias. Portarias essas que são editadas e reeditadas e revistas e revogadas dioturnamente. Então vai aqui mais um aviso para o meu futuro colega da advocacia, ou se ele for um gestor público do outro lado do balcão, por assim dizer, dentro de um ministério, dentro do INEP, não tem monotonia. Aquele que atua com regulação de educação, ele tem que estar todo dia de manhã dando uma olhada no Diário Oficial. E não que isso seja diferente em outras vertentes, mas aqui, né, vou dar foco, né, nessa nossa atuação da regulação. Então, basicamente é isso, né? E aí todas essas portarias é onde as instituições se mantêm alerta para cumprirem os seus compromissos regulatórios. A gente bem sabe, a instituição pede um credenciamento, a partir desse credenciamento ela é revisitada nos recredenciamentos, ela passa por avaliações como é o ENAD, como é a avaliação em loco, a composição de CPC, de IGC, de vários indicadores, de vários conceitos que vão ali andar, né, par e passo com a estrutura, por assim dizer, da prestação dos serviços educacionais, toda essa necessária regulamentação e acompanhamento por parte do Ministério da Educação. E aí o Ministério da Educação, INEP, CAPES, Conselho Nacional de Educação, nós temos vários órgãos aqui que são essenciais para que esse sistema regulatório ele funcione. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, desincentivar ou assustar qualquer dos estudantes em relação a trabalhar nessa área. Na verdade, é exatamente um convite, porque é uma área muito rica, é uma área muito vasta e tem diversas faces. A sua pergunta, ela focaliza a regulação da educação superior, então tem também profissionais de outras áreas que fazem consultorias para a construção de projetos pedagógicos, tem advogados que fazem isso, né? Planos de desenvolvimento institucionais, revisão de todos esses projetos, né? Você, na condição de coordenador de um curso, o coordenador do curso está muito ligado a tudo isso, né? Nós temos o núcleo docente estruturante, que é algo dentro da instituição que trabalha ativamente nessa permanente construção. E aí, se me permite, Heraldo, saindo até um pouco da sua pergunta, mas aqui eu acho que contribui bastante para o nosso diálogo, é o seguinte:
A regulação da educação superior, apesar de ser todo esse mundo, e um mundo muito interessante, muito propício para discussões, né? Não é algo estanque, né? Dado e acabado sobre os assuntos. Diuturnamente há mudança, e para além da mudança, as diversas interpretações e a interlocução com diversos órgãos. Mas para dizer que, e mesmo em todo esse mundo, a gente tem muito constante, muito próximo da atuação de uma mantenedora, né, que é aquela pessoa jurídica que dá existência a uma faculdade, a um centro universitário ou a uma universidade, que são as 3 formas de organização acadêmica que uma instituição pode ter. Todos os outros ramos do direito, né, todos os outros, talvez eu estou exagerando aqui, mas é difícil você enxergar hoje no funcionamento de uma IES algum ramo do direito que não se aplique. O direito do consumidor, ele é muito presente, né, em relação aos estudantes, em relação à prestação dos serviços educacionais. O direito trabalhista também ele é muito presente em relação à relação com os colaboradores da instituição. Isso é muito presente nas instituições, então a instituição tem que estar muito organizada nesse sentido. Em relação ao direito tributário, né, a gente sabe também que as instituições precisam estar organizadas, existem exigências muito rígidas ligadas ao direito tributário. Então, para além de toda essa estrutura regulatória propriamente, né, todos esses outros ramos do direito, que aqui, sem demérito nenhum aos meus colegas dos outros ramos, inclusive tenho 2 sócios, né, especificamente um de tributário e outro de trabalhista, por conta até do enfoque da nossa atuação, sem demérito nenhum, esses outros ramos que podem ser enxergados como satélites, né, vamos assim dizer, da operação essencial de uma instituição de ensino superior, são vitais também para que se conheça o enfoque educacional decorrente desses outros ramos. Por vezes, a gente conversando aqui com os mantenedores, com as mantidas, com os coordenadores, às vezes vem uma solução extraordinária do ponto de vista, vamos dizer assim, trabalhista. Mas se isso não aderir à regulamentação, que, por exemplo, você, né, Heraldo, você mesmo, ao visitar uma instituição, se você chegar ali e os documentos não tiverem adequados em relação ao vínculo trabalhista, a forma como os professores estão contratados, e todas as circunstâncias que conectam, né, os colaboradores à prestação do serviço educacional, algumas soluções trabalhistas podem não aderir à questão regulatória educacional. Então, para dizer também que essa interface ela é muito rica do ponto de vista de construções jurídicas, de hipóteses jurídicas, de diálogo com os órgãos governamentais, sempre na tendência, né, sempre na trilha, né, de se construir as melhores alternativas, né, para a instituição se manter com sustentabilidade financeira, assegurando a qualidade educacional e tendo, né, o aluno como principal enfoque das decisões tomadas dentro da instituição de ensino. Então, sobre a regulação da educação superior, eu costumo dizer que o custo de conformidade é enorme, né, porque você não pode ter ali só um jurídico, só um pedagógico, só um marketing, né? O marketing a gente conversa muito, às vezes vem soluções mirabolantes do marketing e a gente tem que conformar aquilo ali sem esterilizar, né, essas iniciativas. Então, para dizer que regulação da educação superior é um mundo muito interessante, muito diverso e muito propício para construções, para aprimoramentos. E apesar, né, da LDB e da previsão constitucional, pelo menos permanecer em 1988, é muito atual. E é muito incipiente ainda. Então, permite, né, é um campo muito fértil para aquele estudante que queira fazer um aceno aqui para nós que já estamos nessa militância há algum tempo. Eu, particularmente, não é tanto tempo, eu me formei em 2009, né, então acho que não é tanto tempo assim, 11 anos, mas eu sigo encantado por esse ramo do direito. Perfeita a explanação, doutor Bruno Coimbra, que está conversando conosco hoje aqui no Mérito Digital Apresenta, justamente sobre esse tema tão palpitante que é a regulação da educação superior no Brasil. Eu costumo dizer, doutor Bruno, se eu pudesse resumir toda a sua fala, que foi bastante esclarecedora, que se a gente quiser conhecer de fato uma instituição de ensino superior, a gente tem que passar por todos os setores dela. Todos, até os serviços gerais, todos os setores. E talvez o único momento em que isso aconteça seja na regulação, né? Na regulação a gente acaba passando por todos os setores, você colocou bem, até pelo marketing, né?
Então, até por aquelas atividades que não são atividades fins da instituição, a gente acaba tendo que conhecer todas elas. Então, é uma experiência, de fato, muito rica, muito interessante. Agora, doutor Bruno, eu sou obrigado a fazer perguntas aqui, porque eu estou aqui na condição de entrevistador e não de avaliador, né? Eu saberia também a resposta, quer dizer, eu penso saber, porque eu imagino que fazendo esse papel tem que fazê-lo bem feito. Mas eu lhe pergunto para os nossos alunos, essas avaliações, doutor Bruno, que são feitas durante o período da regulação, das várias formas de regulação que existem, elas de fato mensuram a qualidade do ensino ou são apenas etapas burocráticas que são cumpridas ali meio que no automático, mas não avaliam absolutamente nada? Perfeito, Heraldo. É um grande desafio, né? Vou começar minha resposta pelo seguinte: o que é qualidade de educação superior? Né? Essa pergunta não tem uma resposta encapsulada, né, dentro de uma caixinha. Qualidade da educação superior é, 2 pontos. Você vai ter uma centena de respostas aqui. Muita gente vai utilizar os referenciais de corpo docente, muita gente vai utilizar os referenciais dos indicadores de avaliação do ENAD, muita gente pode admitir e assumir que as avaliações em loco são o principal insumo para se dizer a respeito da qualidade de uma instituição. Se formos dialogar com a OAB, a grande métrica para se dizer se um curso é bom ou não é a aprovação no exame de ordem, né? Se você for olhar no mercado, seria a empregabilidade. Tem aquelas místicas, né, de que instituição tal é boa para formar advogado, outra é boa para formar juiz, outra é boa para formar policial, enfim. São várias, e aí eu vou até arriscar aqui, sem medo de errar, que assim, infinitas possibilidades de você atrair um determinado elemento para se dizer que isso diz a respeito de uma instituição educacional. Pode ter gente que você vai conversar e falar assim, ó, aquela instituição de ensino é a melhor do Maranhão, por conta das políticas dela de responsabilidade social e ambiental. Aquela instituição do Maranhão é a melhor que existe. Por quê? Por conta da política que ela tem com o seu discente. O aluno lá é o aluno mais, vamos por assim dizer, mais bem atendido do ponto de vista de acolhimento da instituição. Outras podem dizer, não, lá é a aprovação da OAB. Então, a qualidade, Heraldo, é um grande desafio que eu vou até pedir desculpas, né, a quem está nos ouvindo, aos nossos alunos. Eu não tenho uma resposta dada e acabada sobre o que é qualidade da educação superior. E claro, diante desse imenso desafio, né, não é que a administração pública teria que recuar, né, porque eu não tenho algo absoluto, né, um ambiente hermético para eu dizer se um curso, se uma instituição é boa ou não é. Aí vem a infinidade de referências que nós temos. Então, o que nós temos hoje são referências que dão, né, um diagnóstico possível a respeito das condições de prestação de serviço, das condições de oferta de uma instituição de ensino superior. Como é que o aluno vai saber se aquela instituição é uma instituição adequada para ela ou não? É um olhar nesses referenciais e, invariavelmente, a própria comunidade acadêmica ela tem as suas impressões muito claras a respeito, né, daquele curso, de como ele funciona. Principalmente aqui, vou dizer a respeito, né, do curso de Direito. Né, o curso de Direito é um curso que tem na sua essência, né, um compromisso social, uma responsabilidade social, que é, na minha percepção, o cerne, né, de um profissional que trabalha em qualquer campo que o seja, operador do direito. Porque veja o NPJ, né? Veja as atividades de extensão. A gente vai lidar, aqui sem querer me opor aos profissionais da área da saúde, que tem uma relevância, principalmente agora na pandemia. A gente está vendo, né, o trabalho hercúleo, e fica aqui, inclusive, oportunamente, a minha homenagem e a minha solidariedade a todo esse suor, né, entregando vidas, né, para salvar a de outros. Isso é extraordinário, né, digno de muita homenagem e reverência. Agora, o profissional do direito também, que eventualmente ele falhe, né, na sua prestação de serviço, que ele falhe na sua orientação, ele pode acabar com a vida de uma família, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de um direito de família que você conduz mal.
um determinado processo. Então, voltando aqui à sua pergunta especificamente sobre o que dizer sobre a qualidade de uma instituição de ensino superior, o Ministério da Educação hoje tem principalmente, aqui vou tentar sintetizar, Heraldo, como você bem disse, é muito vasto, mas ela tem ali, né, os conceitos institucionais de avaliação in loco, né? Então você visita a instituição de ensino e avalia ela institucionalmente e atribui um CI, né, que é o conceito institucional, é uma escala de 1 a 5, né, que é aquele místico 5, né, os números não mentem, enfim, e de fato atingir uma nota 5 é algo extraordinário, a nota 4 é algo maravilhoso, e não que a nota 3 seja a nota satisfatória. O 3 já é uma nota muito boa, porque o 2 e o 1 já são notas que geram um alerta, né, pelo Ministério da Educação. E não que isso também o seja de plano uma deficiência, por assim dizer, de um curso ou de uma instituição. Então, tem essa avaliação institucional que atribui um conceito, tem a avaliação também dos cursos que ocorrem em loco, né, das instituições, atribuem um CC, que é o conceito de curso. E, para além disso, a gente sabe do ENAD, né, é algo comum, é um pouco mais do cotidiano das pessoas, né? E aí esse ENAD ele serve também para compor indicadores que vão dizer também um pouco sobre a qualidade. Mas o melhor para o estudante, né, para a sociedade dimensionar, não vejo como ser essa análise estanque, né? É tirar um retrato da instituição e dizer se ela tem qualidade. Que qualidade, né? Com qual enfoque. E eu nem acho que isso deve ser estanque, né? Deve ser encapsulado. O ambiente universitário ele é mais rico quanto mais heterogêneo for, quanto mais a instituição puder inovar, puder errar, né? As instituições têm muito medo de errar, porque a caneta do MEC quase sempre é muito pesada, mas o desafio é muito grande de inovar, mantendo todos esses referenciais e sobrando fôlego. As instituições têm sim que inovar, têm sim que conversar com a sua comunidade acadêmica, porque se eu puder dar uma opinião, né, assim, muito pessoal, é o seguinte: é a impressão que o seu estudante, que a sua comunidade tem daquela instituição, diz, às vezes, muito mais do que alguns referenciais do próprio Ministério da Educação. Doutor Bruno, excelente, mais uma vez, a sua resposta. Só que eu queria voltar num ponto dela, que é não só a necessidade de que as pessoas, de um modo geral, alunos, pais de alunos, né, os responsáveis contratuais, quem paga lá a mensalidade, o próprio aluno ou o pai dele, ou seja lá quem for, acompanharem essas avaliações. O senhor disse isso, é muito importante isso, e eu quero reforçar. Como as pessoas podem e devem acompanhar essas avaliações? Perfeito. Existe um portal, né? Inclusive o Ministério da Educação atualmente está conversando nessa linha, Heraldo, de trazer ainda mais transparência para essa questão, né? Onde eu vou obter informações oficiais a respeito de um curso tal, de uma instituição tal, onde ela está, onde é a oferta e tudo mais. Né? O Ministério tem dito muito sobre isso para acabar com esse déficit, até mesmo porque, se me permite o parêntese, né, às vezes o déficit de informação ele gera um campo fértil para aqueles que transgridem, né, o sistema regulatório, emissão de diploma falso, oferta de curso irregular. E isso, para nós, né, que somos instituições reguladas, que estamos no setor regulado, isso é terrível para todo o sistema federal de ensino. A gente, quando se depara com qualquer denúncia de diploma falso, né, prontamente a gente encaminha para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal. O que nós queremos é que o ambiente regulado propicie que as instituições possam ter, inclusive, uma concorrência, né, um ambiente sem essas externalidades. Então, como é que o estudante hoje, por exemplo, ele pode saber a respeito da regularidade de uma instituição? Existe um portal, né, do emec.mec.gov.br, vou repetir aqui, emec, né, E de eletrônico, né, MEC de Ministério da Educação, emec.mec.gov.br. E ali vão aparecer diversas funcionalidades que o aluno tem condição de consultar pela região, ele tem condição de consultar, fazer consultas, né, textuais a respeito de uma instituição de ensino superior, e ali vão aparecer os conceitos, vão aparecer ali as referências, local de oferta e tudo mais. Isso é um dos elementos, né, para que a comunidade possa
possa ter a tranquilidade de que estou estudando, por exemplo, aqui, né, num curso de Direito, estou estudando num curso de Direito em que consta lá do sistema a autorização desse curso, o reconhecimento desse curso. Então, vou aqui estudar sem medo de que quando eu chegar lá no final do meu curso, a hora que eu me formar, que procurar o meu diploma, eu não vou conseguir a minha diplomação, a conclusão da minha graduação, e aí o estelionato educacional seguramente ele é um dos crimes mais graves contra, né, o sistema federal de ensino, contra a sociedade, né, não é isso que queremos, não é isso que contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade. E parece absurdo, não é, doutor Bruno, que a gente esteja falando de estelionato educacional nesse período em que vivemos, com tanta transparência, com tanto acesso à informação, com tanta tecnologia à nossa disposição. Aí talvez alguém imagine assim, deve ser só lá naquele interior, que ainda não tem nem internet e tal. Não, recentemente nós tivemos um caso aqui na capital, aqui em São Luís, de uma instituição de ensino que não era regulada, que não era regular, que não era legítima. Então ainda tem muito isso. Por essa falta de predisposição das pessoas em pesquisar, em buscar informação. Elas, na maioria das vezes, o senhor já deve ter percebido isso, elas procuram o menor preço. A instituição tal está com preço excelente, é lá que eu vou fazer meu curso. O resto não importa, se tem qualidade, se tem estrutura, se é regular. Seria isso mesmo, doutor Bruno? Eu estou totalmente equivocado. Para te dizer de forma bem objetiva, Heraldo, não é privilégio de nenhum lugar do Brasil e até do mundo, né? Porque a gente tem oferta regulamentada pelo Brasil que pode ser oferecida, inclusive, em outros países. Não é privilégio de nenhuma cidade do Brasil. Isso acontece aqui em Brasília, isso acontece aí do Maranhão, né? A gente tem notícia, inclusive, aqui da BMS, isso acontece nos mais diversos locais. Não tem privilégio, vamos assim dizer, desse tipo de crime, não. Mas veja, né? A gente também não pode eleger como alvo, né? Desculpa a expressão, o bandido, né? A pessoa que faz esse tipo de transgressão ao sistema regulatório. Em qualquer modalidade de crime, vamos dizer assim, o bandido sempre está na frente da gente. Então, a instituição se preocupar, né, aquela instituição absolutamente irregular, se preocupar, né, com a sua questão. Sempre que se deparar com essa situação, né, fica o convite aqui, tanto para os estudantes quanto para a instituição, comunicar, né, os órgãos competentes, né, aqui o caso principalmente, né, o próprio Ministério da Educação, porque o combate a esse tipo de iniciativa é um combate que a BMS faz, é um bom combate, inclusive, que a BMS faz, para que essas vendas de diploma, essa oferta irregular, a gente possa coibir isso o máximo possível. Porque o prejuízo para o estudante, ele é extraordinário, ele é imenso. Por quê, Heraldo? O aluno se vê vítima. Ele cursou ali durante 4, 5 anos um curso que não era regulado. Infelizmente, e aí eu digo até de coração, assim, a gente sabe que muitas vezes, eu na faculdade, né, passei por todos os ramos, né, do direito oferecidos, e aí a gente sabe que quase sempre o estelionato, ele tem uma grande contribuição da vítima. Então, na linha aí do que você está mencionando é o seguinte, desconfie, né, primeiro desconfie de preços muito baratos, de uma estrutura não condizente, sem demérito a nenhuma outra instituição do Maranhão. O Maranhão tem instituições extraordinárias, né? Mas o próprio Selma é uma das referências, então algo muito diferente, né, do Selma pode levantar uma luz amarela aí para que o aluno possa buscar maiores informações, mas é algo que precisa ser combatido, viu, Heraldo? E é uma preocupação da BMS, desculpa estar sendo redundante em relação a isso, é uma preocupação da BMS, a gente segue muito beligerante para evitar esse tipo de situação. Porque o aluno, depois de formar numa instituição que não existe, em regra não tem solução. A gente não pode nem aproveitar os estudos dele, né? Às vezes isso vai gerar uma precariedade muito grande na instituição que receber esse estudante. Então, assim, é um cenário muito, muito ruim quando o aluno chega no final de um curso falso, né? E não pode receber a sua diplomação e sequer o aproveitamento de tudo que ele fez ali durante os 4, 5 anos que ele esteve naquele determinado curso. Maravilha, doutor Bruno Coimbra, assessor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, está conversando hoje aqui conosco. A propósito, doutor Bruno,
o que é exatamente a ABMES? Já acabei de falar a sigla, o senhor já falou bastante sobre ela, sobre algumas das atividades que ela realiza, alguns dos excelentes serviços que ela presta, mas para o nosso aluno, o que seria exatamente essa instituição? Para o aluno, Heraldo, e aqui eu vou focalizar, claro, né, o aluno de direito aí no diretório, né, com quem a gente está conversando, mas para todos os estudantes, a ABMES é uma associação, né, de mantenedoras de ensino superior. Então, o que é? Aquelas entidades que mantêm, né, que são a personificação jurídica daquela instituição de ensino, seja uma faculdade, um centro universitário, uma universidade. Essa mantenedora tem aquelas diversas facetas que eu conversei aqui no início da nossa conversa, os diversos ramos do direito. A existência de uma instituição de ensino, ela passa pela sua mantenedora em diversos âmbitos. Então, a ABMES tem na sua missão a representar essas mantenedoras, dialogar com o governo federal, com as assembleias legislativas, com o Congresso Nacional, com os diversos órgãos, né, que eu comentei aqui, o Conselho Nacional de Educação, o INEP, a própria CAPES, né, na questão do estrito sensu, mestrados e doutorados. A ABMES tem toda essa atuação voltada para a mantenedora, mas voltada para a mantenedora, a gente tem um enfoque também nas mantidas, né, nas faculdades, nos centros universitários e nas universidades, entendendo ali toda aquela rotina de uma instituição de ensino, desde a matrícula, a questão do FIES, a questão do ProUni, a questão do Enem, a questão dos processos seletivos, a oferta dos cursos, a expansão pelo EAD, tudo isso é a rotina da ABMES. Então, até voltando um pouco, mas muito rapidamente, assim, o meu propósito eu encontrei ele muito na ABMES, com a felicidade de ter o meu escritório para imprimir a identidade do meu trabalho junto com os meus dois sócios, né, que eu disse aqui que são da área trabalhista e da tributária. A ABMES permite hoje, aqui bem diretamente para os estudantes, a realização do meu propósito, né, do meu propósito profissional, que é contribuir um pouco, né, minimamente que o seja, para o desenvolvimento do meu país. Pode parecer gigantesco isso, né? Não, tô contribuindo. Mas a gente sempre tem que buscar contribuir de alguma forma, né? E não existe isso de uma forma ínfima, pela menor que eu seja, não. É a forma como é possível para o estudante de mudar ali o seu microambiente, né? Com repercussões, o tal efeito borboleta, né? Mude ali a sua mínima realidade que você vai mudar o mundo. Não é megalomania minha, não. É assim mesmo que funciona. Então a ABMES atua nessa vertente, Heraldo, e ela, apesar, né, não é exatamente apesar, né, mesmo estando ali focalizada na instituição de ensino, os estudantes, principalmente aqui os estudantes de direito, eu fico aqui o meu convite, né, a ABMES tem o site, né, abms.org.br, e também no nosso perfil do Instagram, a gente tem muito material, muita informação ali a respeito de avaliação, de regulação, de todo um mundo que não vai dar tempo da gente esgotar ele aqui, por óbvio, mas fica também um convite, Rede ABMES, @RedeABMES, no Instagram. Ali a gente mantém abastecidas essas informações sobre as atualizações, as questões do FIES, as questões do ProUni, as questões da avaliação, oferta remota, né, que a gente falou demais agora sobre vai manter, não vai manter, o ensino digital, a utilização de ferramental de tecnologia da informação, é o EAD, é o ensino presencial, é o ensino híbrido, tudo isso a gente mantém ali uma discussão muito grande. E também no nosso YouTube. A ABMES promove cotidianamente discussões, seminários discutindo as questões da regulação da educação superior. Então, fica aqui o meu convite. A ABMES produz muito conteúdo e dialoga muito. Então, aquele estudante, inclusive, que entrar nos nossos perfis e se deparar com alguma dúvida, por favor, se manifestem, mandem mensagens. O nosso atendimento é exclusivo, né, para os mantenedores, para os nossos associados, mas a gente recebe com muita felicidade tudo que ocorre nas nossas redes sociais, também no Facebook, nas nossas redes sociais, para manter assim, quanto mais se discutir educação, quanto mais a educação for mais forte, a gente tem como premissa que isso é a força motriz para a gente avançar um pouco a sociedade, avançar um pouco o Brasil, para a gente chegar sempre mais próximo, né, de um ideal, né, em que a educação seja a essência da nossa nação. Doutor Bruno Coimbra, assessor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
Doutor Bruno, para fechar essa nossa conversa, já que a gente falou da atuação da BMS, e o senhor acabou falando também aí da pandemia e tal, uma questão muito presente, além da modalidade de ensino, né, se seria presencial, se seria virtual, se seria híbrida, foi, e essa talvez até interesse mais ainda aos nossos alunos, é a questão do valor das mensalidades, a redução do valor das mensalidades por uma possível redução de custos das entidades de ensino superior em função dessa mudança de perfil aí de ensino presencial para híbrido ou totalmente virtual. Como é que a BMS encara essa questão? Essa questão, Heraldo, ela foi assim, logo ali em março e abril, isso tudo precisou ser repensado, né? Algumas instituições de ensino já tinham, né, já mais evoluído, por assim dizer, a questão da educação EAD, né, a educação propriamente à distância, por meio dos seus polos, ferramental tecnológico. Algumas instituições já estavam bem avançadas nessa oferta. E outras instituições, a BMS tem principalmente no seu portfólio pequenas e médias instituições. A gente viu que aquela instituição que era essencialmente presencial, o esforço dela foi hercúleo para conseguir, né, sair do presencial, e veja, não foi nem sair do presencial para o EAD, né? O EAD tem uma lógica ali de conteúdo, de tempos diferentes. A gente saiu para uma lógica de atividade síncrona. Aquele professor que estava ali no quadro branco ou no cuspe giz ali mesmo, como se costuma dizer, desculpa a expressão, mas ele teve que se transportar para esse ambiente que nós estamos aqui agora, né? Toda essa adaptação aconteceu ali de forma absolutamente emergencial. As instituições tiveram que revisitar os seus projetos pedagógicos, a sua estrutura tecnológica. E essa questão da mensalidade, Heraldo, da minha percepção, né, inclusive conversando com vários associados da BMS, ela se apresentou de formas bem diferentes para as diversas instituições. Na essência, o que se percebeu a respeito das mensalidades é que as instituições, inclusive, revisitaram a sua questão financeira, até porque é preciso destacar aqui que a sustentabilidade financeira é uma exigência da lei. Então, aquela instituição que eventualmente tenha que dar descontos que estão sendo impostos, né, algumas decisões, algumas questões de Assembleia Legislativa Local, isso tem tido uma vasta discussão em vários campos. Mas, primeiro, a instituição tem que estar muito consciente da sua sustentabilidade financeira, porque se ela não tiver sustentabilidade, ela pode ser punida pelo Ministério da Educação. E outra que foi, cada instituição teve a sua especificidade de adaptação. Então, o primeiro, né, que eu posso dizer a respeito de descontos é que aquela história de linearidade de desconto, de dar um X desconto para todo mundo, não me pareceu o mais adequado para aquele momento, inclusive para esse momento, porque, veja, a pandemia atingiu de formas diferentes todos os estudantes e atingiu de forma diferente todas as instituições. A gente não tem um ambiente único, né, em relação a essas mensalidades, nem do lado de quem está pagando e nem do lado de quem não está pagando. Algumas instituições, dentro da sua realidade econômica, puderam dar descontos para os seus estudantes, diferir pagamento, né, o que foi o que muita instituição fez. Vamos fazer o seguinte, você não está conseguindo pagar agora, você vai pagar lá ao final do curso, a gente vai fazer uma acomodação aqui para eu, porque também não adianta a instituição dar 50% de desconto e parar de funcionar, né, Heraldo? Porque ao estudante também interessa a continuidade da prestação de serviço educacional. A Senacom, e aqui eu vou falar mais para aqueles alunos que gostam do direito do consumidor, a Senacom emitiu notas técnicas importantes fazendo essa abordagem da relação da prestação de serviço educacional, das especificidades da prestação de serviço educacional, como as instituições deveriam acolher, né, os alunos. O que eu tenho por convicção no âmbito das mensalidades é que isso aconteceu de forma diferente, né, Heraldo? Para sintetizar aqui, aconteceu de forma muito diferente inclusive nos diversos estados. A gente tem leis editadas hoje em quase todos os estados, a gente está discutindo isso de forma muito diferente, mas o que para mim é inquestionável é que é o seguinte: seguramente a pandemia não atingiu da mesma forma todos os estudantes de uma mesma instituição, e também não atingiu da mesma forma todas as instituições. Então eu acho que a instituição, aquela, né, que foi impactada, conversar, chamar os seus alunos, chamar a sua comunidade acadêmica para conversar, porque, até fazendo uma sinalização aqui para meus futuros colegas advogados, que é o seguinte: a solução dos tribunais, a solução dos fóruns, né, dos juizados,
quase nunca é a melhor solução que atende da melhor forma ambas as partes. Então, assim, quase sempre, e aí eu sou um entusiasta do diálogo, né, da conciliação, por assim dizer, quase sempre a construção compartilhada de forma democrática, ela atende muito melhor a ambas as partes. Na questão da mensalidade não foi diferente. As instituições que eu acompanhei até mais diretamente, que dialogaram com as suas comunidades, que avançaram de alguma forma nesse sentido, puderam dar o acolhimento dentro da sua capacidade financeira e passar, né, por esse 2020 muito desafiador, e agora no início também de 2021, com todas essas acomodações para que a gente possa conseguir vencer todos esses desafios, né, impostos pela pandemia, inclusive preservando a vida, né, e mantendo a prestação do serviço educacional, que foi uma bandeira que a BMS levantou ali no primeiro dia, quando mandou paralisar tudo, a gente fincou uma bandeira e falou, tudo bem, precisamos ter medidas, mas a educação não pode parar. A educação não pode parar. Quem está desenvolvendo vacina aí e quem está salvando vidas na ponta lá no hospital são egressos dos cursos das instituições de ensino superior e principalmente das instituições privadas, que respondem, como eu já disse aqui no início da nossa fala, a quase 80%, a cerca de 80% da oferta da educação nacional. Olha, o papo muito gostoso, muito agradável, muito enriquecedor, mas infelizmente temos que finalizar, até para liberar aí o Dr. Bruno para suas outras atividades. A gente agradece mais uma vez a sua presença conosco, assessor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. Fica então espaço para suas considerações finais, Dr. Bruno. Muito grato, hein? Heraldo, eu que agradeço a oportunidade, uma felicidade muito grande de falar aí para os acadêmicos, uma felicidade e uma responsabilidade muito grande de falar aí para os acadêmicos de Direito do Selma. O Maranhão é um estado pelo qual eu tenho muito carinho, já visitei, já estive em Imperatriz, São Luís, Carolina, é um estado maravilhoso, então fica aqui o meu agradecimento muito especial, recebi com muita felicidade, como eu disse, esse convite. Deixo aqui o abraço do professor Celso Nisquier, que é o presidente da Associação de Mantenedoras, e muito fortemente, de forma muito feliz e entusiasmada, o convite aqui para que os estudantes visitem as páginas da BMS, vocês vão encontrar ali também o meu perfil, Bruno C.A. Coimbra, para que a gente converse, né? Bruno, estou pensando em ser um advogado de instituição de ensino, estou pensando em assumir um posto de coordenação, quero ir para essa vertente, né? Tanto eu quanto o Heraldo, que aí também é avaliador, sabe como é que funciona esse mundo, né, Heraldo? Só tem um problema, é se apaixonar e não querer deixar mais de trabalhar, de militar e de evoluir nessa área, que é uma área vastíssima e muito engrandecedora. Meu muito obrigado, Heraldo. Um abraço fraterno aí aos estudantes de Direito aí do Selma e a todo o pessoal do Maranhão aí, meu forte abraço, meu muito obrigado. Verdade, doutor Bruno, e de fato, é muito apaixonante, mas também dá muito trabalho, né? O senhor sabe bem disso. Eu que estou nesse mundo desde 1990, já passei em 3 estados, em 3 instituições, a gente sabe que é muito gostoso, é muito gratificante, mas também é muito trabalhoso. Não tem hora para começar nem para terminar. Final de semana, feriado, madrugada, enfim. Mas é isso. Então, hoje conversamos com o Dr. Bruno Coimbra, assessor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.